Olá, bom dia. Tá escutando? Podemos começar? Vou aguardar, vou aguardar todos chegando. Bom dia, como vocês estão? Estão me ouvindo? Escutando isso? Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Como vai? Gente, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa manhãzinha de sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia que a gente já está aí quase pertinho de descansar. E tá escutando direitinho, Ana? Vai me sinalizando, tá? Fala pra mim se tá tudo certo, se tá tudo ok. Mas, pessoal, sejam bem-vindos à minha casa. Eu acho que nós podemos chamar essa página do Instagram, né, de nossa casa. E é uma casa compartilhada, eu falo, porque sabe aquelas casas em que pessoas de vários diferentes aparecem e participam e interagem? Esse é o objetivo desse nosso espaço aqui no Instagram. Não só Instagram, mas o YouTube também, essa live também vai para lá. Então, é uma casa compartilhada que eu espero que vocês sejam bem-vindos, enviem dúvidas, sugestões, estou aqui para participar e interagir com vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, tomem um café, peguem um cafezinho, um chá. Eu já estou aqui, ó, com a minha xícarazinha para aproveitar essa manhã com vocês. Pode ir correndo porque ainda dá tempo. O tema que eu escolhi para hoje, a gente tem muita coisa para conversar aqui, até anotei, porque é um assunto bem grandinho, né? Tem muita coisa para a gente falar. Espero que eu consiga falar e que vocês consigam absorver. E aí eu vou combinar com vocês de vocês pegarem um papel, uma caneta, um lápis, ou anotem aí no bloco de nota do celular de vocês, que vocês tenham um espaço para vocês anotarem algumas informações que eu for passando por aqui. E depois você compartilha comigo lá nos stories o que você anotou, eu quero saber, tá? Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live aqui no aviãozinho que fica nessa parte de baixo aqui. Você pode apertar e quando você aperta, você compartilha com outras pessoas. E quando você... Oi, bom dia, tem mais gente chegando. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu falei, para quem está chegando agora, eu falei para pegar um papel e uma caneta para conseguir anotar as informações que eu vou enviar por aqui, para que depois vocês tenham um resumo também, a partir das anotações de vocês, sobre o que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque vai ser um assunto bem interessante. Espero que seja. Então, eu peço para que vocês compartilhem essa live, para que vocês enviem informações para mais pessoas. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que precisam trabalhar um pouco mais esses aspectos da preocupação. Então, compartilhe essa live. Clique no coraçãozinho que fica logo aí ao lado, porque assim o Instagram entende que a minha live é importante e aí ele consegue sinalizar a minha live para mais pessoas. Ok? Então, vamos começar? Pessoal, por que eu escolhi esse tema? Preocupação. A preocupação é claro e nítido que faz parte da vida de todos nós. Fala aí para mim, escreve aí para mim, quem aí é muito preocupado? Deixa eu saber. Coloquem eu sou mais ou menos, eu sou um pouco, eu sou exageradamente, quero saber. Porque a preocupação, ela vai fazer parte da vida de qualquer pessoa que habita essa face da Terra.
Mas o que a gente precisa saber é como que é a minha preocupação. Como que eu tenho lidado com essa minha preocupação? A gente se preocupa com tudo, não é verdade? A gente se preocupa se a gente é amado, se a gente falou algo que a pessoa gostou, eu não deveria ter dito, ou será que o meu futuro vai dar tudo certo? Ou será que aquela prova que eu estou estudando eu vou conseguir? Então, a gente tem muito conteúdo, muita coisa para a gente se preocupar. E o mais interessante é que a gente não se preocupa, Ana, você é exageradamente preocupada, então fica aqui até o final, porque vai servir para você. A gente é tão preocupado, né, que a gente não se preocupa somente com aspectos do futuro. A gente também consegue, veja bem, a gente também consegue se preocupar com questões do passado. Então, eu não deveria ter dito aquilo para minha amiga, né? Eu não deveria ter terminado um relacionamento de 20 anos atrás, né? Por que que eu terminei aquele relacionamento? E se eu não tivesse terminado? E se eu tivesse estudado melhor para aquele processo seletivo que eu fiz lá atrás? Então, a preocupação do passado também nos afeta. E a gente se preocupa com coisas também do agora. Então, será que esse meu namorado me ama? Será que sou amada? Será que sou inteligente? Né? E as preocupações conhecidas aí na ansiedade do futuro. Nós estamos aí nítido em um momento, né, que essas preocupações com o futuro acelerou um pouquinho, mas naturalmente é comum que as pessoas se preocupem um pouco exageradamente com o futuro. Então, será que vai dar certo? Será que tenho medo do meu futuro? Acho que não vou conquistar nada de legal, acho que não vou dar conta. E se eu for naquela entrevista de emprego e eu não conseguir? Então, as preocupações, elas fazem parte da nossa vida e está sempre presente com a gente. Mas aí o que vocês vão ver nessa live de hoje, porque vai chegar um certo ponto da live que eu vou passar para vocês 4 pontos, 4 passos para você se livrar da preocupação. E eu vou te falar por que que com esses 4 passos você consegue trabalhar essa sua preocupação de uma maneira diferente do que talvez você tenha já tentado, tá bom? Quando a gente fala em preocupação, a gente começa a achar que só porque a gente pensou, a gente vai realizar. Então, por exemplo, eu acho que se eu não dormir bem essa noite, eu ficar a noite inteira acordada, eu vou dar conta de fazer essa live amanhã, né? A gente não tem controle, pessoal. O nosso pensamento não tem a capacidade de realizar algo por nós. Então, não é porque você está pensando que algo vai acontecer. Não é porque você pensou que você vai viajar de avião e vai ter uma crise de pânico que isso vai acontecer. Os nossos pensamentos não têm esse poder. Já pensou se tivesse esse poder? Já pensou se a gente tivesse uma varinha mágica e bastasse a gente pensar que algo se realizasse? Só que quando a gente está preocupado, a gente acredita 100% que aquele pensamento vai se realizar. E isso acontece porque na preocupação, que é muito associada à ansiedade, principalmente aos transtornos de ansiedade, mas em qualquer nível de ansiedade, a gente utiliza muito do que nós chamamos de distorções cognitivas e calma, que eu vou explicar para você melhor o que é essa distorção cognitiva. Sabe quando você pensa assim: nossa, nada vai dar certo no meu futuro. Tá tudo errado. Eu não vou conseguir aquele emprego. Eu não vou conseguir reatar o meu relacionamento, enfim. Quando a gente pensa assim, a gente utiliza o que a gente chama de catastrofização.
Catastrofização é como se a todo momento em que nós estivéssemos preocupados, nós tivéssemos uma capacidade de prever uma catástrofe para o nosso futuro. Então, você fica aí exageradamente preocupado, você está sempre prevendo uma catástrofe para o seu futuro. E aí, a gente precisa parar e refletir assim. Veja bem, o que me faz pensar que o meu futuro será repleto de catástrofes? Por que eu penso isso? Né? Qual a evidência que eu tenho de que meu futuro será repleto de catástrofes? É só porque eu estou pensando? Então, cuidado com o que a gente chama de distorção cognitiva. Quando a gente distorce o nosso pensamento, quando a gente usa erros de pensamento, a gente passa a acreditar completamente naquilo. Olá, bom dia, como vai? Ah, Clara Gomes, bom dia! Então aqui eu quero que vocês separem a partir de agora preocupação normal de preocupação exagerada. Preocupação normal vai acontecer, porque você é ser humano. E daqui a pouco, naqueles 4 passos que eu falei, que eu vou falar na metade da live até o final, você vai entender também como lidar até mesmo com a sua preocupação normal, ok? Mas eu preciso que você entenda coisas antes para a gente chegar até lá. Ah, bom dia, Clara! Bom dia! Que legal você estar aqui. Ah, obrigada, Alex. Obrigada. Espero que vocês gostem até o final. Peguem o caderno que eu falei e façam as anotações, tá? E depois vocês compartilham comigo. Então, pessoal, preocupação normal de preocupação exagerada. Então, a preocupação exagerada é quando a gente utiliza daquela distorção cognitiva que eu falei para vocês. Estou olhando aqui às vezes para o lado porque eu fiz também algumas pequenas anotações para que eu não me perca aqui com vocês e para que eu possa passar tudo que eu tenho para passar para vocês, ok? Então, peguem as anotações de vocês, que eu estou com a minha anotação aqui também. E aí, a primeira coisa que eu já quero que você anote nesse seu caderno para você começar a refletir veja bem, quais seriam os efeitos na sua vida se você não se preocupasse? Você já parou para pensar nisso? O que você deixaria, o que você perderia se você não se preocupasse? Como que isso afetaria a sua vida? O que acontece? Foi realizada uma pesquisa e essa pesquisa teve alguns resultados surpreendentes. E, na verdade, o resultado dessa pesquisa é um resultado do que eu vejo com muita frequência no meu consultório, nos cursos que eu dou, com as pessoas que eu atendo. Por quê? O que foi constatado nessa pesquisa? Foi constatado que as pessoas se preocupam exageradamente por 2 aspectos. Prestem atenção nesses aspectos. O primeiro aspecto seria por intolerância à incerteza. Sabe aquela dificuldade que muitas vezes você tem de lidar com a incerteza? Tem incerteza maior do que essa incerteza que a gente está vivendo agora, nesse período de coronavírus? Tá tudo fora do nosso controle. Isso, para a pessoa que é ansiosa, para a pessoa que é preocupada, é um gatilho mental, né? Então, nessa pesquisa, descobriu-se que intolerância à incerteza é um dos maiores aspectos que contribuem para que as pessoas fiquem cada vez mais preocupadas. E aí, eu quero que você comece a perceber algo que também lá na frente nós vamos falar mais, é que cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós, temos motivos diferentes para nos preocupar. O que seria isso? Às vezes, alguém que entra aqui, tá aqui, se preocupa mais no aspecto amoroso. Então, quais são os conteúdos da preocupação?
Eu nunca vou ser amada, não vou encontrar ninguém, mas eu preciso ter um namorado, uma namorada, um marido, e eu nunca consigo, eu não consegui hoje, eu nunca vou conseguir, né? Tem pessoas que estão aqui que às vezes se preocupam mais com horário, então tem que estar tudo no horário. Se atrasar um pouquinho, o dia está acabado, né? Tem pessoas que se preocupam exageradamente com saúde. Eu vou morrer, né? Eu vou ter uma crise de pânico, minha família, minha mãe, meu pai, meus cuidadores vão ter uma doença, eu tenho um caroço, esse caroço já pode ser um câncer. Então, a preocupação, ela se difere de pessoa para pessoa. Ela se difere também, mas eu não vou falar sobre isso aqui na nossa live, mas se a pessoa tiver um transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, ansiedade pânico, enfim, o conteúdo dessa preocupação também se difere. Então, às vezes, na ansiedade social é uma preocupação com julgamento. Eu serei julgado. Se eu for ali na rua, se eu for na festa, as pessoas vão me reparar. Eu serei julgada a todo momento. Então, a preocupação, ela nos coloca nesse lugar de... É como se você fosse o centro do mundo, né? Mas você não é o centro do mundo. Depois também volto nisso. E aí, que voltando na incerteza, pensa bem. Tem como a gente ter certeza de que essa live vai acabar 9h50 e 9h52 você vai pegar um copo de café que vai demorar 2 minutos para tomar e que esses 2 minutos você vai tomar esse café rapidinho e você já vai iniciar o seu trabalho, você vai, né, se você estiver aí já no presencial, você vai de carro para o trabalho e vai chegar no horário certinho que você programou. Gente, você pode se deparar com congestionamento, você pode se deparar com a live que vai acabar mais cedo ou que vai acabar mais tarde, você pode pegar um copo de café, o seu copo de café ali sem querer pode derramar, você não vai gastar mais só 3 minutos para tomar. Então, nós não temos controle de nada, a gente tenta fazer um mínimo planejamento. Mas esse planejamento não significa controle. Eu não tenho controle dessa live aqui, né? Eu não tenho controle se vai estar tudo bem com a internet. Então, a incerteza é algo que aumenta o seu nível de preocupação, sendo que cada um se preocupa com algo diferente, ok? Fala para mim como que tá até agora, se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para você. E qual tipo de coisa te deixa preocupado? Fala aí para mim. É com horário? É saúde? Como que funciona a sua preocupação? Coloca aí para mim nos comentários, gente. Não me deixa aqui sozinha, não. Hã? Então, vamos lá. Vamos lá. Um outro aspecto que nessa pesquisa eles descobriram é que as pessoas, você, todos nós, mas alguns em excesso, têm pensamentos positivos sobre a preocupação. É aqui que está o perigo. Olá, bom dia! Saúde para todos nós. É aqui que está o perigo. E nessa hora, você não percebe que você coloca aspectos positivos sobre a preocupação. Vou falar mais sobre isso. E aí, naquele caderno que eu falei para vocês anotarem como que seria a sua vida sem preocupação, quais impactos teriam na sua vida se você não se preocupasse? Talvez aqui, depois que finalizar essa live e que você refazer essas perguntas para você, talvez você vai conseguir identificar que você está tendo percepções positivas sobre a preocupação. E como que essas percepções aparecem? Você começa a acreditar, anota aí, aspecto 1. Você começa a acreditar
que a preocupação diminui a chance de que algo ruim aconteça com você. O que é isso? Você começa a associar. Eu me preocupei muito para aquela prova, eu me preocupei muito para aquela entrevista de emprego, mas deu certo. Olha a associação que você está fazendo. Eu me preocupei muito para viajar de avião, passei até mal. Mas ocorreu tudo bem, o avião não caiu, eu não tive crise de pânico. Então, às vezes, nós utilizamos a preocupação como se fosse uma chance de que algo ruim não fosse acontecer com a gente. E isso é um risco, gente. Isso é um risco. Pensa bem. Você lembra que eu falei lá atrás que o nosso pensamento não tem a capacidade de realização? Não é porque você pensa que você vai fazer uma boa viagem de avião que você vai fazer. Não é porque você pensa que vai dar tudo errado que vai dar. O que a gente pensa não tem capacidade nenhuma palpável. Quando você começa a fazer essa associação, você pode escrever aí no seu caderno que você começa a fazer preocupação igual deu tudo certo. E aí, se deu tudo certo hoje, no dia que eu fiquei preocupada, eu vou deixar de ficar preocupada amanhã para dar tudo errado? Não vou. E aí eu gostaria que vocês começassem a refletir, tem capacidade isso? Será que a gente tem capacidade de modificar algo só porque a gente pensou? Analise um pouco mais, reflita um pouco mais sobre isso. Um outro aspecto que talvez você está cometendo no seu dia, associando a preocupação a algo positivo, é entender que a preocupação te deixa motivado. Então você começa a pensar que preocupação é igual motivação. Então, como que se daria isso, no seu pensamento lá no dia de vocês? Se eu me preocupar, eu serei capaz de estudar muito e passar e ter um melhor emprego. Mas se eu me preocupar muito, eu terei a capacidade de me manter motivado. Desculpa, o exemplo seria mais ou menos nesse sentido. Eu me preocupo muito e tenho a capacidade de me manter motivado. Então, todas as vezes que eu estou muito preocupado, eu consigo ficar motivado. Já aconteceu com vocês algum tipo de pensamento, de associação parecido com essa que eu estou falando, com a motivação e com a preocupação igual tudo deu certo? Reflita, tente relembrar o seu dia a dia e veja se isso acontece com você. Então, quando você associa a preocupação com estar motivado, você já está falando para você mesmo que você não tem capacidade de se manter motivado sozinho. Você precisa pegar uma mochilinha da bagagem preocupação e colocar nas suas costas. Mas você acha mesmo, veja bem, gente, no dia a dia de vocês, quando vocês estão muito preocupados, vocês conseguem realizar realmente algo? Você está muito preocupado. Você consegue sentar aqui para fazer essa live se você estiver exageradamente preocupado? Você não consegue, você passa mal. Um tanto de coisas acontecem. Então, a motivação é pessoal, a motivação é o nosso interesse por fazer algo. E não que a gente fique motivado somente quando a gente está preocupado. Entende? São coisas diferentes. Então, um outro aspecto que foi também percebido e estudado nessa pesquisa é que ser preocupado é igual ser responsável. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Ah, porque a minha mãe me ensinou quando eu era criança de que eu tinha que me preocupar muito para que eu pudesse ser responsável. Todas as vezes que eu me preocupava, eu colocava a minha responsabilidade ali em xeque. Então, uma mãe super preocupada pode pensar que ela é uma mãe cuidadosa porque ela é muito preocupada,
né? Então, eu sou a mãe responsável porque eu me preocupo muito com meu filho. Eu sou um professor responsável porque eu não tenho nem final de semana, eu não faço nada, mas eu me preocupo 100% com os meus alunos. Responsabilidade não tem nada a ver com preocupação. Vocês conhecem pessoas que são excelentes profissionais, são excelentes mães, são excelentes pessoas, mas que não se preocupam excessivamente? Então, uma mãe muito legal que vocês conhecem, mas que não se preocupa excessivamente com o filho, ela age naturalmente, ela deixa com que as coisas aconteçam. Então, é um grande engano você pensar que você só é responsável quando você é extremamente preocupado. Eu gostaria que hoje, quando você já iniciou o seu dia, não sei se você já começou a trabalhar e está passando aqui por um tempinho, mas que você deixasse isso bem fixo, pode até pegar um bloco de notas e destacasse isso. Preocupação é diferente de responsabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E também um outro ponto que eles também descobriram nessa pesquisa e que também todos os dias eu vejo no meu consultório e nos cursos que eu dou, é a preocupação com o alívio da culpa, né? Então, estou preocupado. Se eu estou preocupada, eu estou me preparando, logo eu não me sinto culpada, porque eu estou me preparando. Eu estou me preparando para a apresentação da live. Então, eu elimino essa culpa de mim. Todas as vezes que eu me preocupo muito, eu acredito que eu não serei responsabilizada e culpada se algo der errado, se o imprevisto acontecer. Então, veja bem, será que só porque a gente se preocupou muito, a gente consegue aliviar a culpa? A culpa é uma emoção, a culpa vai surgir naturalmente. A gente sente culpa às vezes por algumas coisas. E não tem nada a ver estar preocupado e eliminar a culpa da sua vida. E eu te falo que é o contrário. Por que é o contrário? Porque é um ciclo. Estou preocupado, logo procrastino, muitas vezes, né? Logo não faço o que tenho que fazer, logo me sinto culpado. Só que a associação que você faz lá atrás é de que estar preocupado vai fazer com que você cumpra as coisas que você tem em sua tarefa e que você não se preocupe. Então, gente, o nosso cérebro dá uma volta em nós. O nosso cérebro dá uma volta que se você não parar para participar de um debate como esse, você não consegue detectar isso sozinho no seu dia a dia. E você fica aí imerso utilizando a mochilinha da preocupação, o escudo da preocupação. Tá? O que vocês pensam sobre isso? Vocês querem falar alguma coisa? Até aqui tá tudo bem? Bom dia, Daniela. Tá chegando agora. Tá tudo bem para vocês? Então agora nós vamos caminhar, né, para aqueles 4 passos. 4 passos para você eliminar essa preocupação exagerada da sua vida. Quando as pessoas estão muito preocupadas, então imagine você muito preocupada, e aí você tem um amigo, um familiar, seja quem for, que vira para você e fala assim: preocupa não, boba, isso vai passar, bobeira, sua vida é tão boa. Eu deixo tudo assim de qualquer jeito e dá tudo certo. Preocupa não, apaga esse pensamento, joga fora isso, fecha o olho, vai dormir que amanhã tudo passa. Não é assim que as pessoas querem nos ajudar e tá tudo bem. As pessoas não fazem por maldade, não. As pessoas fazem porque é o recurso que elas têm para nos ajudar, né? Quem tem recursos diferentes são os psicólogos, os profissionais
da área e tá tudo bem. Mas quando você escuta esse tipo de informação, preocupa não, bobeira, bobagem. Talvez você fique cada vez mais preocupado, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, deita na cama e tenha uma excelente noite de sono, que tudo vai passar, sua preocupação exagerada vai passar. Aí você acorda amanhã, a preocupação tá desse tamanho. Aí você tá preocupada, sabe com o quê? Você tá preocupado ou preocupada com a preocupação que você já tinha e você tá preocupado porque você tentou seguir a dica do seu amigo, do seu familiar e você não conseguiu. Aí você juntou duas preocupações, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, não é assim que a gente elimina de uma vez por toda a preocupação exagerada da nossa vida. A preocupação normal vai existir, depois eu vou voltar nela, mas a exagerada a gente elimina com esses passos que eu vou passar para você aqui agora. Né? Algumas pessoas estão falando aí que procrastinar é um atraso de vida. Sim, sim. Eu tenho alguns vídeos, né, que eu fiz aqui na minha página e que eu falo que a procrastinação ela pode acontecer por vários motivos. E um dos motivos por você pensar que você não é bom o suficiente, né? Por você pensar que vai dar errado, por preocupação. Então a procrastinação pode acontecer por você ser muito preocupado, né? Por você ter intolerância à incerteza. Então, veja bem, se eu tenho intolerância à incerteza e se eu acho que o meu futuro vai dar tudo errado, eu não agendo uma live com vocês. Por quê? Se eu agendar uma live com vocês, sabendo que pode dar tudo errado, ou seja, o que for pode acontecer, e eu tenho intolerância à incerteza, eu prefiro procrastinar. Eu não vou realizar. Nunca, não vou realizar nunca. Entende? Claro que a procrastinação ela pode acontecer totalmente também por falta de organização do dia, enfim, que isso não entra aqui, não é o caso. Mas o que eu vejo no meu consultório, na maioria das vezes, é uma procrastinação associada a transtornos de ansiedade, ou a ansiedade mesmo comum, até mesmo a depressão. E essa procrastinação por medo da incerteza, por medo de e se der errado. Prefiro não fazer, vou procrastinar, tá? Exatamente, cada um tem o seu tempo, né, Clara? É isso mesmo. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês anotem umas perguntas que eu vou fazer para vocês. Anota aí no celular, anota na cabeça, anota onde for. Porque depois que a live acabar, quero que vocês voltem nessas perguntas, ok? Isso que são dicas práticas, o jeito certo de acabar com a preocupação exagerada, tá? Então, você vai anotar assim. Você se preocupa muito? Já quero que você observe isso com você. Você se preocupa muito? Minha preocupação é exagerada? Né? Deixa eu só voltar aqui um momentinho. Minha preocupação é exagerada? Né? Quais são os pontos que te deixam preocupada? Qual tipo de assunto você se preocupa? Lembra aquele assunto que eu falei lá atrás? Aquele motivo da preocupação? Então, um se preocupa porque não tem um namorado, o outro se preocupa porque não consegue lidar com horários, né? Com atrasos, o outro se preocupa porque ele ou ela está preocupado com a saúde, então apareceu um caroço no corpo e acha que é tudo um câncer, né? Qual é o motivo da sua preocupação? Como que você se comporta quando você está preocupado? Anota isso daí e depois, com o tempo, você pode questionar um pouquinho mais sobre esses tópicozinhos, tá? O primeiro passo que eu vou passar aqui para você anota aí. Identifique no seu dia
preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Isso aqui para mim, gente, é o ponto assim. Quer que repete os pontos? Ok. Primeira, deixa eu só então fazer um resumão de onde nós estamos para quem chegou agora. Então, nós iniciamos falando um pouco da preocupação. Passei por alguns motivos, né, naquela pesquisa que foi realizado, que comprovou que as pessoas se preocupam por intolerância e incerteza. Anota aí, veja se isso combina com você, veja se esse é algo que acontece com você. E que as pessoas se preocupam muito, né? Alguns aspectos da preocupação é porque temos pensamentos positivos sobre a preocupação. Falamos até sobre isso até agora. Então, aqueles aspectos positivos, a gente acredita que a preocupação é a responsável por nos deixar responsável, para nos deixar motivado, para fazer com que tudo ocorra bem. Então, anote esse ponto para você verificar se você também está tendo aspectos positivos sobre a preocupação. Eu chamo de positivo porque você acha que é positivo, mas não é positivo não faz bem pra gente não. É aspecto positivo porque você pensa que ela é positiva quando você pensa assim, que vai ter um bom resultado. Mas não é positivo para a nossa vida, tá? Agora passamos para que você reflita sobre algumas perguntas. Com o que você se preocupa? Qual o conteúdo da sua preocupação? Qual o assunto da sua preocupação? Você consegue lidar com incerteza? De que modo a sua preocupação está relacionado também com a sua personalidade? Anota isso que eu quero que você reflita depois, ok? E agora eu disse que nós vamos conversar sobre 4 pontos que são essenciais para você abandonar a ansiedade, a preocupação exagerada do seu dia a dia, ok? O ponto número 1 é: identifique preocupações produtivas de preocupações improdutivas. Isso para mim, assim como eu disse, é uma coisa que quando você aprende, você fala assim, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Preocupações improdutivas de preocupações produtivas. Passo número 1, primeiro ponto aqui, de como mudar e de como acabar de uma vez por todas dessa ansiedade, preocupação exagerada. Gente, eu falo tanto de ansiedade aqui com vocês e a ansiedade está tão relacionada à preocupação que eu, vez ou outra, até falo ansiedade. O que é uma preocupação produtiva? Preocupação produtiva é o seguinte: vou viajar e eu preciso saber o endereço do local em que eu vou ficar, eu preciso saber como chega nesse local, né? Você não vai ficar perdido na rua. Então, eu preciso de quê? Eu preciso abastecer o tanque, né? O combustível. Ou eu preciso comprar a passagem. Preocupação palpável. Existe abastecer o tanque. Você vai lá, pega uma bomba, abastece o seu combustível, abastece o seu tanque, né? Então, é uma preocupação que existe, é palpável. Você pega nessa preocupação, você resolve esse problema. Então, faz sentido você tirar uns diazinhos e se organizar para fazer essa viagem e para abastecer o tanque do seu carro, não faz sentido? Quando a gente tem uma preocupação produtiva, a gente tem uma preocupação que a gente consegue resolver o problema. Então, é uma preocupação normal, saudável que a gente vai ter. Quando a gente tem uma preocupação improdutiva, ela sempre vai virá acompanhada do e se? E se eu for sair de carro agora e acontecer um acidente? E se eu apresentar aquela palestra e ter uma crise de pânico lá? E se eu terminar com o meu marido e eu não conseguir sobreviver? E se é palpável?
Você consegue ter essa certeza? A preocupação, ela vem muito acompanhada, né, nos transtornos de ansiedade e depressão. Então, você já viu, não sei se isso acontece com você, ou se você tem um familiar, um amigo que fica se perguntando sobre um tanto de coisas da vida. E se o mundo acabar agora? Se o mundo acabar agora, como que eu vou ficar? Gente, essa preocupação é produtiva? Você consegue resolver esse problema agora? Fala pra mim. A gente não consegue resolver. Então, preocupação produtiva é uma preocupação que a gente consegue colocar em prática uma resolução de problemas. Então, o que eu quero que vocês saibam por isso que é importante você entender o seu estilo de preocupação. Eu me preocupo muito com relacionamento, com horários, com saúde. A partir desse momento, você consegue diferenciar o que está sendo produtivo disso e o que não está sendo produtivo, o que é improdutivo. Quais ferramentas de resolução de problemas eu consigo ter para sanar essa minha preocupação, resolver. Preocupação é um negócio que você resolve. Então, essa preocupação produtiva é algo que você pode ter e vai ter na sua vida. A preocupação improdutiva é algo que a partir de agora, quando essa live acabar, eu quero que você perceba o que está sendo de preocupação improdutiva na sua vida. E a regra é, não consigo resolver, não tem produtividade nenhuma, ok? Consigo resolver? Resolver que eu falo é assim, gente, consigo comprar a passagem? Consigo sentar agora e estudar para essa live? Consigo resolver? Posso resolver? Ótimo, preocupação produtiva é o que eu quero que vocês coloquem na vida de vocês, ok? Esse passo, tem alguma dúvida? Eu falei que era uma live de bastante conteúdo, porque eu quero ao máximo ajudar vocês aqui, então, mas eu também não quero que fique confuso. Então, se tiver tudo bem, se você quiser que eu repita algum aspecto do que foi dito aqui, tá? Posso passar para o próximo passo? Ok. Um outro passo para você eliminar a preocupação excessiva da sua vida é você aceitar a realidade. Estou falando devagar para você anotar. Aceite a realidade e comprometa-se com a mudança. Anotaram? Então, aceitação, gente. Aceitação, a gente acha que a gente aceita as coisas na nossa vida, mas às vezes a gente só passa por cima das coisas, da realidade. A gente às vezes não aceita. Sabe por que a gente não aceita? Eu até fiz um story sobre isso uns dias atrás, porque mudar é difícil, é ansiogênico, aumenta a ansiedade. Ter comportamentos novos é difícil. Aí a gente prefere ficar no padrão de não aceitação. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Para a gente não se comprometer com as nossas mudanças. Então, veja bem, terminei um relacionamento, você terminou um relacionamento. E aí, você quer a todo custo que a pessoa volte para você. E a pessoa já disse que não vai voltar, já tá tudo, né? Não vai voltar. E você quer a todo custo. Você não tem uma aceitação das coisas como elas realmente são. E aceitar não significa não ficar triste. Porque às vezes um término de um relacionamento vai te deixar triste. Mas a gente precisa aceitar, né? A gente precisa lidar com isso. Só um momentinho para ler uma pergunta. Quanto tempo perdemos com a preocupação improdutiva? Muito tempo. Tem um exercício, gente, depois eu vou colocar no meu Telegram, vou colocar o link do meu Telegram, eu posso enviar um tanto de exercícios para vocês por lá.
Mas, na verdade, quando a gente trabalha em terapia, quando a gente trabalha, ou que seja em cursos, em terapia, a gente trabalha mesmo com o tempo. Qual é o tempo da preocupação no seu dia? Qual o tempo no seu dia que você está utilizando para se preocupar? E o exercício é: reserve um horário para essa preocupação. Mas não é assim um exercício solto, igual eu estou falando para vocês. Claro que até você aprender a reservar um horário do dia para preocupação, você vai ter aprendido muita coisa anterior. Mas a gente perde muito tempo se preocupando com coisas que não tem nada de resolução de problema, a gente não vai resolver nada, a gente só vai passar mal, ter sintomas de ansiedade, deixar de fazer as coisas, procrastinar para preocupações improdutivas, tá? Um outro ponto, um outro aspecto que a gente precisa também pensar é que depois que a gente já identificou a preocupação produtiva da improdutiva, já identificou o nosso estilo de preocupação, já entendemos que a gente precisa ter uma aceitação, a gente precisa contestar a preocupação. Contestar a preocupação é um exercício mais ou menos assim, veja bem. Gente, eu não sei se com 50 minutos acaba, já tem aqui um bom tempinho, tá quase chegando ao fim, então eu vou acelerar para vocês não perderem, tá? Veja bem, vocês lembram que eu falei lá atrás que a gente pensa que porque a gente pensou em algo, a gente tem capacidade de fazer com que esse algo se realize. Então eu pensei que eu vou viajar de avião e que esse avião vai cair, que eu vou ter uma crise de pânico. Eu pensei que eu vou apresentar uma palestra e eu vou passar mal lá. A gente acha que o nosso pensamento é capaz de resolver e não é. Então, quando eu te peço nesse terceiro passo para contestar a sua preocupação, eu estou querendo dizer para você o seguinte: para um pouco e perceba, converse com você. Eu sou capaz de prever as coisas só porque eu estou pensando? Eu sou realmente capaz de fazer aqui um acidente de trânsito só porque eu estou pensando? Eu tenho capacidade de fazer com que uma doença ocorra só porque eu estou pensando? No consultório, na terapia, a gente chama de evidências, né? Mas aqui eu não vou entrar nisso. Qual é a evidência que você tem que isso vai acontecer? Você não tem nenhuma. A gente não tem essa capacidade. Então é interessante que você conteste a sua preocupação sempre, tá? Uma outra coisa, né? Um outro passo que a gente pode colocar aqui é transformar o fracasso em oportunidade. Então, nesse exemplo que eu tô dando, a pessoa terminou um relacionamento e ela não aceita, ela quer a qualquer custo, né? Veja bem, terminar um relacionamento significa que a sua vida inteira tá fracassada? Às vezes tem pessoas que vão mal em uma prova e elas pensam que a vida inteira está fracassada. Ir mal em uma área da vida não significa fracasso em geral, significa que naquele assunto você teve uma dificuldade, você falhou, teve um incidente, a pessoa não te quer mais, mas isso não significa um fracasso de todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente cria fracasso, transforma fracasso em oportunidade, a gente diminui também a nossa preocupação, porque a gente leva a nossa preocupação para uma preocupação produtiva. E para a gente acelerar, porque a nossa live está quase caindo já, eu acho que eu falei 4 passos, mas vai dar 5 passos. Use o tempo a seu favor. Gente, pessoa preocupada, principalmente os que são muito ansiosos, preocupados com horário, tempo. Gente, o tempo é subjetivo. O tempo é palpável. Tem gente que tá na cabeça dele de que, nossa, eu vou sair da live, eu vou fazer isso, eu tenho um tanto de coisa para resolver, eu preciso entregar o trabalho, eu preciso entregar o relatório, eu não vou ter tempo, meu Deus, não tenho tempo para nada. Gente, o tempo é subjetivo, é você que está fazendo com que você não tenha tempo. Então, essa preocupação exagerada com o tempo não é uma preocupação produtiva.
né? Se você organizar o seu dia, se você levar para o lado da preocupação produtiva, você vai criar estratégias de resolução de problemas, tais como criando um cronograma para o seu dia. Então, eu tô vendo que aqui a minha live tá quase acabando, faltam minutinhos assim já para cair. Obrigada a todos que estiveram presentes, foi muito conteúdo que eu falei, muita coisa que eu falei por aqui, mas eu espero que tenha ajudado, que tenha colaborado de alguma maneira. Eu vou colocar o link do Telegram e vou compartilhar com vocês algumas questões por lá, alguns exercícios para te ajudar ainda mais a eliminar essa preocupação exagerada da sua vida. Ainda dá tempo de você comentar aqui para mim como que tem sido essa preocupação, se você já tinha avaliado a preocupação no seu dia a dia através desses aspectos que eu mencionei aqui. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que preocupar não é só simplesmente o fato de se preocupar, tem um tanto de coisa que está envolvido, sendo essas coisas que eu disse aqui? Como que é essa preocupação no seu dia? O que é que vocês pensam do que foi dito aqui? Dá tempo ainda de vocês comentarem aqui para mim, para que eu possa saber. Já tinham avaliado sobre essa ótica? Ou vocês se preocupavam simplesmente por se preocupar? É assim que a gente faz, né, gente? Quando a gente não tem o conhecimento, eu falo que a terapia, ela é uma oportunidade de você conhecer o que você tem. A terapia cognitiva, ela trabalha muito com isso, né? A gente sempre mostra para o paciente, psicoeduca o paciente sobre o que ele tem. Então, geralmente, a gente psicoeduca o paciente sobre o que é uma preocupação, o que é uma ansiedade, para que ele saiba o que ele tem e para que ele se aproprie do que ele tem, porque assim fica mais fácil a mudança. Então, espero que vocês anotem, revejam a live, anotem os tópicos, façam as perguntas para vocês, compartilhem nos stories os resuminhos da live comigo, para que eu saiba que você participou a todo momento e que você saiba que preocupação nada mais é do que uma fuga. É uma fuga. Você está fugindo do seu momento presente. Você está fugindo das suas responsabilidades. Você está tentando manter o controle de tudo. E você não consegue ter o controle sobre tudo. Eu não consigo ter o controle sobre tudo. Tá? Eu tenho um negócio aqui que eu nem sei se vai cair a live, mas eu vou até compartilhar com vocês um tipo de pensamento que é assim. Você já viu uma pessoa que fala assim, tem uma live, por exemplo. Não tô nem aí com essa live, o que tiver que ser vai ser, eu faço de qualquer jeito. Não é apropriado, não é legal. Não é legal pensar assim. Eu tenho um trabalho, vou fazer de qualquer jeito. Não é legal. Agora olha o outro pensamento. Eu tenho uma live, eu tenho um trabalho para apresentar, mas eu sou muito preocupada. Eu tô muito preocupada. Tô assim, sem dormir uma semana, preocupada demais. Porque eu sou muito responsável. Não é legal também. Não é legal. Sabe o que é o legal? Eu tenho uma live, vai ser 9 horas da manhã. Como que eu preciso me organizar? O que eu preciso estudar? Eu estou estudando? Eu estudei? Como que eu resolvo a questão dessa live? Preocupação produtiva, né? Preocupação produtiva. Você consegue resolver o problema sem ficar exageradamente preocupado e sem deixar de se responsabilizar. Então tem gente falando aqui que ficava muito paralisada, assim. A preocupação paralisa, né? Essa fuga do momento presente é paralisante. Então, você vai se paralisar para você não se comprometer, para você não lidar com a possibilidade de perder o controle. Então, pessoal, eu espero que essa sexta-feira, final de semana, vocês reflitam um pouco mais sobre o que nós trabalhamos aqui hoje.
Eu posso depois fazer uma outra live com mais tempo, para escutar um pouco mais vocês. Vocês podem mandar perguntas para mim lá aí pelo direct. Vocês podem mandar relatos para mim de vocês, tá? Eu tô aí para, como eu disse no início, essa página é a nossa casa, né? Uma casa colaborativa, uma casa compartilhada, que pessoas de vários lugares entram, participam. Então eu espero que vocês tenham um final de semana com uma expectativa de preocupações produtivas e que vocês tenham uma vida com preocupações produtivas, que podem ser resolvidas, dignas de resolução. E se der errado, e se der errado, e se eu não conseguir, e se for um fracasso, não leva a gente para lugar nenhum. Tá bom? Nós vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva aqui no meu perfil. Se não ficar completamente integral salva, eu sempre vou colocando trechos. Eu vou ver como que eu vou disponibilizá-la dessa vez. Mas ela vai estar aqui, tá? Acho que eu vou deixar ela salva aqui 100%. Então, pessoal, bom final de semana para vocês. Boa semana que vai se iniciar. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de todos, tá? Até mais!